Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Hoje é dia 26 de outubro de 2022. Estamos novamente reunidos aqui no Contexto, estudando o livro de Juízes. O Contexto é uma atividade desenvolvida pela Igreja Presbiteriana de Tatuí, em conjunto com a Igreja Presbiteriana Cidade Satélite de Natal, Rio Grande do Norte. Então, nós temos aqui temos irmãos das duas igrejas. Bem, hoje nós continuamos o estudo e hoje veremos dois capítulos do livro de Juízes, capítulos 17 e 18. Então, eu vou compartilhar aqui para a gente ir acompanhando. Os 17 e 18, e eu vou colocar já aqui na introdução. Bem, esses dois capítulos, eles trazem de volta o tema da idolatria. Se vocês lembrarem, lá no comecinho, está anotado aí nos capítulos 2, início do capítulo 2, correndo até o início do capítulo 3, há uma indicação relativa à idolatria que existe no meio das tribos de Israel. Nesse momento, as tribos que estão tomando posse da terra. E ali é dito, de modo assim bastante claro, por Deus mesmo, que ele deixava aqueles povos ali para testarem, né, Israel quanto à sua fidelidade. E a idolatria está ali presente, é um dos problemas. Depois, esse tema é meio que abandonado, e ele retoma agora, né, a partir do capítulo 17, que já estamos caminhando para o final do livro de Juízes. Então, há agora o retorno do tema da idolatria muito presente nesses dois capítulos que nós estudaremos hoje. Eu acho que é interessante também a gente destacar, até porque está presente no livro, algumas conexões com aquilo que vem um pouquinho antes, que é o ciclo de Sansão, né? Então, a gente teve a história de Sansão, e há pelo menos duas conexões aí com essa história de Sansão que valem a pena serem mencionadas. Uma delas é geográfica. Se a gente olhar aí o finalzinho do capítulo 16, é dito que Sansão, após a sua morte, ele é sepultado entre duas cidades, Zorá e Estaol, que são duas cidades ali na região da tribo de Efraim. Pois bem, essas duas cidades voltam a ser mencionadas quando se fala da tribo de Dan, que fica ali próximo. Então, por exemplo, no capítulo 18, versículo 2, fala-se de alguns homens de Dan que saem, né, da sua terra e passam por Zorá e Estaol. E aí há outras duas referências, tanto no versículo 8 quanto no versículo 11. Portanto, a gente tem uma proximidade geográfica entre os eventos que se deram com Sansão e agora os eventos que nós vamos estudar. E há também, e aí bastante interessante, uma referência a valores. Então, se diz lá a respeito de Dalila, no capítulo 16, versículo 5, que os filisteus, os príncipes dos filisteus, procuram Dalila e dizem a ela que cada um deles vai dar para ela 1.100 ciclos de prata se ela descobrir a origem ou o segredo da força de Sansão. Então, né, 1.100 ciclos de prata equivalem a 13 quilos de prata. Esse mesmo valor aparece no começo do capítulo 17, no versículo 2, como indicação de um valor, de um montante que sumiu, né, da mãe de Mica, sumiu, né? 13 quilos de prata sumiram, e então se fala a respeito desses 1.100 ciclos de prata. Um ou outro comentarista vai indagar, de modo assim bastante especulativo, se Dalila seria a mãe de Mica, né, em virtude desses valores. Enfim, ela recebeu esses valores, só que ela recebeu 1.100 ciclos de prata vezes o número dos príncipes dos filisteus, enquanto que a mãe de Mica tem um valor só desse 1.100 ciclos de prata. Provavelmente não, né? Mas há uma conexão aí que é interessante da gente destacar e a gente reconhecer. Bom, o que se pode dizer em termos assim bastante, digamos, concretos,
é que esses dois capítulos tratam, a partir dessa questão, da necessidade de um rei em Israel. Então, é bastante presente essa afirmação no capítulo 17, verso 6, se diz isso. Então, ele vai falar lá, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. A mesma expressão com variação retorna no capítulo 18:1, e depois, fora desse bloco que estamos estudando, ela reaparecerá, a expressão reaparecerá no 19:1 e no 21:25. Então, aquilo que vai se intuindo, né? A gente foi intuindo nos capítulos anteriores, você tinha líderes carismáticos, né? Militares, no momento de opressão de povos externos, vai parecendo que essa estrutura não dá conta mais do que está acontecendo em Israel, nas tribos, e agora cada vez mais parece que falta um rei. E os capítulos 17 e 18 vão, de certa forma, exemplificar essa falta do rei. Então, esse tema da falta do rei estrutura os capítulos 17 e 18. Uma outra conexão que é importante da gente fazer ligando o livro dos Juízes, e no caso, esses dois capítulos, com o Deuteronômio. Já foi mencionado aqui, tanto por mim quanto por os pastores Rafael e Lucas, que esse bloco dos profetas anteriores, que vai de Josué, segundo o livro dos Reis, ele é tematicamente muito ligado com o Deuteronômio. Deuteronômio coloca uma pauta do que deveria se fazer quando se entrasse na terra e do que não se deveria fazer ao entrar na terra. E esses critérios eles vão reaparecendo nesses livros, Josué, Juízes, Samuel, enfim, Reis. Eles vão aparecendo como critério para avaliar, ou para avaliação positiva, negativa de juízes, do povo, de reis posteriormente. No caso nosso aqui, é muito significativo porque a gente tem praticamente um descumprimento de vários itens que estão postos lá no Deuteronômio 12, por exemplo. Então, vejam lá. No Deuteronômio 12, se fala que lugares de culto que haviam na terra, claro, né, o Israel entra na terra, já tem oradores lá, e eles têm a sua religião, as suas religiões e os seus cultos, e, portanto, os lugares de adoração. Deuteronômio diz que esses lugares têm que ser destruídos. Aí a gente chega no Juízes 17 e 18, a gente vai ver exatamente o oposto, a gente vai ver lugares de culto sendo construídos, por exemplo, versículo 3 e 4 do capítulo 17, quando a mãe de Mica, o Mica devolve para ela o dinheiro, ela fica muito contente, e ela diz, esse dinheiro eu vou consagrar para Deus, para fazer uma imagem de escultura. Então, eu te dou esse dinheiro para que você faça imagens. Olha que loucura. No versículo 4, então, ele devolve o dinheiro para a mãe, e a mãe dá o dinheiro, então, uma parte do dinheiro, e ele faz imagem de escultura e fundição, e a imagem fica na sua casa. Então, se Deuteronômio fala que tem que destruir imagens, agora a gente tem um israelita construindo imagens de adoração. Atrelando já o assunto, não é apenas os lugares de culto que têm que ser destruídos, as imagens, os ídolos também devem ser destruídos. O mesmo texto que eu acabei de ler apresenta Mica fazendo exatamente o oposto, construindo imagens, construindo ídolos. O Deuteronômio 12, por decorrência, vai dizer que quando o povo entra na terra, eles têm que construir um santuário. É um santuário central. Entre as várias tribos, haverá apenas um lugar de culto. Para lá, todas as tribos confluirão, que é um dos elementos para tentar trazer unidade entre elas. No entanto, a gente tem no capítulo 17, o Mica constituindo um culto nesse santuário que ele constrói. Então, os versículos 4 que eu acabei de ler e 5 dizem isso. Ele faz uma imagem e ele tem uma casa de deuses. Casa de deuses é um santuário. Ele constitui um santuário na casa dele. Exatamente o oposto daquilo que tinha sido orientado no Deuteronômio. O quinto livro lá da Torá também diz que era proibido as pessoas fazerem o que elas bem entendessem.
É óbvio, você tem a Torá, tem as instruções, portanto, o povo tem que segui-las. Agora, nesse refrão que eu já fiz menção para vocês, ele vai dizer várias vezes que cada um fazia o que achava mais reto. Então, Mica é um exemplo disso, exatamente o oposto do que foi dito. Há outros elementos, mas eu quero só mencionar um último aqui, que diz respeito ao sustento dos levitas. Vocês lembram, né? A tribo dos levitas, que é a descendência arônica, eles são as únicas pessoas, ou é a única tribo que não possui terra. Por quê? Porque eles estarão nas cidades, oficiando, né, nas cidades e oficiando no santuário central. E o sustento dos levitas, portanto, não vem da terra, do cultivo como as demais tribos, vem do que se oferece no santuário. Se oferece os sacrifícios e parte fica para os sacerdotes. No caso aqui, não. No caso aqui, o Mica encontra um rapaz da tribo de Judá, portanto, um levita, e o contrata, né, literalmente mesmo, o contrata, vai pagar para o cara ser o sacerdote do seu santuário local. Então, você tem um levita que não está sendo mantido pelo sistema que foi estabelecido, ele está sendo pago como um contratado. O objetivo dessa tabela é mostrar como a gente tem uma série de coisas erradas juntas e erradas muito objetivamente do ponto de vista do que se colocou lá na Torá. E aí agora a gente dá uma olhadinha nos 3 blocos que constituem esses 2 capítulos, 17, de 1 a 6, 17, de 7 a 13, e depois todo o capítulo 18. Então, os primeiros 6 versículos do capítulo 17, eles apresentam a idolatria de Mica. Então, o texto começa dizendo, né, havia um homem da região montanhosa de Efraim, que é uma região central ali na Palestina, cujo nome era Mica. E aí a gente tem um início estranho, ele já, o nome dele é isso, não fala a ascendência dele, como normalmente acontece, só fala de onde ele é, de que tribo ele é de Efraim. E aí já entra a questão da mãe, né? Isso que é a introdução estranha. O qual disse a sua mãe, os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitaram as maldições, e do que você também me falou, eis que esse dinheiro está comigo. Eu acho que uma declaração é uma confissão, né? Ele está dizendo, eu roubei, né? Fui eu que peguei esse dinheiro da senhora, na cara dura, né? Ele chega e fala, por que ele pegou esse dinheiro? Não se sabe, o texto não explica. Ele ia aplicar na bolsa, ia comprar gado, enfim, não se sabe. Ele está dizendo, eu tomei. E de modo muito estranho, igualmente, a mãe agradece a devolução. Vejam aí o versículo 2. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Como assim? Né? O ladrão virou mocinho, né? Quer dizer, ele devolve o dinheiro e a mãe louva a Deus pela devolução do dinheiro. À semelhança da história anterior do Sansão, a gente então tem indicado aqui um desrespeito para com a mãe. Então, como Sansão, né, o roubo da prata, porque de fato o Mica rouba a prata da mãe, o roubo mostra esse pouco caso que ele tem com seus familiares. É um padrão estranho de contar a história de uma família. Um filho que rouba a mãe e que devolve o dinheiro e a mãe acha que está tudo às mil maravilhas. Mais estranho ainda é o que eu acabei de mencionar, a mãe dizendo para ele, então, meu filho, eu vou agradecer a Deus, pega parte desse dinheiro e faz aí imagens e constrói um santuário. Ela está grata a Deus e manda fazer ídolos de idolatria. É muito estranho, né? Essa história começa muito estranha. E daí o versículo 5, como eu já comentei, ele vai e ele constrói uma casa de deuses, que significa santuário, um santuário doméstico, um santuário dentro da casa. E mais, ele consagra um filho dele. Ele não é da tribo de Levi, ele não é sacerdote, ele não pode, ele não tem autoridade para consagrar, e nem o filho pode ser sacerdote, né, porque eles não são levitas. Então, veja o versículo 5. Ele faz uma estola sacerdotal, faz ídolos do lar e consagra um dos filhos para que fosse por sacerdote. Que é realmente muitíssimo estranho. E aí vamos lembrar que nesse momento a gente não tem o templo em Jerusalém, mas a gente já tem o tabernáculo que foi construído, né, no deserto, a gente já tem o tabernáculo em Siló, que é uma cidade nessa região efraimita, portanto,
próxima de onde ele está. A gente não sabe exatamente onde ele está, mas ele está em Efraim, na região montanhosa de Efraim, e Siló está lá também. O que torna mais estranho ainda, você tem o santuário central ali perto, mas esse homem simplesmente faz um santuário dentro de casa, consagra o filho e está tudo bem. E a orientação, como a gente acabou de ver, no Deuteronômio 12, é que o culto, o sacrifício, tudo teria que ser oferecido nesse santuário central. O Mica não está nem aí com isso, ele faz santuário para ele e vamos embora, e faz o culto dele. E aí entra o que eu acabei de falar para vocês no início, que o versículo 6 é um critério para análise. Por que está acontecendo isso? O versículo 6 lembra a gente, naqueles dias não tinha rei em Israel, então cada um fazia o que achava mais reto. Tipo, exemplo, olha o Mica, né? Ele faz isso porque não tem rei. É isso que a história está dizendo para a gente. Aí a gente pula para o capítulo 17. Né? No capítulo 17, a gente tem uma história mais específica de um levita que aparece lá na casa do Mica. Então vejam aí o texto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Esse homem partiu de Belém, de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Alguma outra tradução vai dizer para procurar uma cidade onde ele achasse que era melhor e tal. Ele vai procurar uma cidade. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Então ele está procurando, está andando, né? Tá, enfim, vendo as cidades, e chega, de novo, não se diz onde está, onde o Mica mora, só diz que ele chega na região de Efraim, na casa de Mica. Ele chega lá e o Mica, né, começa a bater um papo com ele. De onde você vem? Ele fala, eu venho de Belém, eu sou levita, e estou procurando lugar para ficar. Como ele é levita, o Mica, opa, né, diz para ele, não, fica comigo aqui, e seme por pai e sacerdote. Então o Mica vai contratá-lo como sacerdote. Cada ano eu te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Quer dizer, eu vou te pagar, vou te dar cama e mesa e roupa. Né? É isso que ele está dizendo. E o levita aceitou. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Claro que, né, a contratação do levita significa a dispensa do filho, lembra? Ele tinha consagrado um filho para ser sacerdote. Sei lá, ele desconsagrou, não sei o que aconteceu com o filho. O fato é que agora esse levita aí, que também não tem nome, assume o sacerdócio desse templo doméstico. É um levita que aceita ser pago. E, de novo, é uma coisa estranha. Eu acabei de falar que os levitas viviam do santuário, eles viviam dos sacrifícios que eram oferecidos ali, porque parte ficava para eles, para o sustento deles. Esse levita não está nem aí com o negócio. Vai pagar uma grana, vai dar comida, vai dar roupa. Nossa, vamos embora, é aí mesmo que eu vou ficar. Então, a gente tem muita coisa errada. A gente tem o Mica consagrando um filho que não é levita, o Mica contratando um levita para um santuário particular, que também não era certo, e o levita aceitando ser contratado e aceitando ser pago, né? Diferentemente de todos os seus colegas levitas. Então, essa é uma coisa muito estranha, porque o Mica, ele de cima a baixo, ele está fazendo coisas erradas. Né? A gente já viu lá que ele, né, recebe o dinheiro da mãe, constrói o santuário, faz ídolos e tudo mais. Agora ele contrata um levita, consagra, dispensa o filho. E, olhem só, o versículo 13. Então disse Mica, né? Então disse Mica assim, ele pensou, né? Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Quer dizer, ele está dizendo, olha, eu tenho um levita por sangue, não é meu filho, né? Não é mais aquele arranjo que eu fiz. Agora é um cara levita mesmo. Então Deus vai agir legal comigo, Deus vai abençoar. Coisa, né? O tema é bem esse mesmo, coisa maluca o que esse cara está fazendo, né? Mas, enfim, é isso. E aí a gente vem para o capítulo 18. Né? Percebam que as duas primeiras cenas, elas descrevem e param. Elas não têm, digamos assim, consequência, ligação de causa e efeito. É uma descrição do que, né, eles estão fazendo e pronto. Agora vem um longo capítulo, de 31 versículos, e que vai falar do deslocamento dessa tribo de Dan.
dos danitas. Então, o refrão do capítulo 17, versículo 6, se repete agora no começo do 18. Então, vejam, no capítulo 17, o refrão vem no final. E no capítulo 18, o refrão vem no começo. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Então, aí se quer fazer uma conexão. Como levita no texto anterior, esse pessoal de Dan, aí da tribo de Dan, procura um lugar para se estabelecer. O levita está procurando, a tribo de Dan também está procurando. Por quê? Porque lá no capítulo 1, se fala que quando houve a distribuição da terra, e a distribuição da terra era assim, né? Não era assim, pega uma senha, vai lá, sua terra está lá te esperando com o seu nome marcado. Não, tinha gente lá. Então você recebia a localização da sua terra, você ia lá e tinha que tirar a turma de lá. O pessoal de Dan não consegue. Lá o capítulo 1, versículo 34 diz assim: os amorreus arrendaram os filhos de Dan. Uma melhor tradução, como aparece na NVI, confinaram, mantiveram, prenderam os filhos de Dan nas montanhas e não os deixaram descer ao vale. Então, os danitas ficam presos na montanha, não vêm para o vale. Deixa eu mostrar um mapinha para vocês, que é isso aqui. A gente está aqui embaixo, né? A gente tem aqui Efraim e a gente tem Dan aqui no amarelinho. Então, os danitas estão aqui, a tribo de Dan. Na realidade, eles iriam ocupar essa região maior, que fica, eu já falei outro dia, entre a praia, o litoral, e entre as montanhas. As montanhas estão aqui, né? As montanhas correm aqui. Então, na montanha você não consegue plantar, não consegue ter gado. Na praia, idem, mesma coisa. Você tem essa terra aqui, imagino que vocês estejam conseguindo perceber o meu mouse, vocês têm essa terra que fica entre a montanha e entre o litoral. Essa é uma terra produtiva, uma terra rica. Mas o que o texto está dizendo? Que os amorreus que moravam lá falavam, não tem para vocês aqui. Vocês vão ficar, né, aqui nessas montanhas. Os amorreus empurraram os danitas para lá, de modo que eles ficaram pressionados. O que acontece? Eles não estão contentes, é claro. Eles precisam viver. Então, o que o capítulo 18 vai dizer é que eles saem e eles começam a procurar terra. E eles vão, o capítulo 18 vai mostrar, eles vão passar por aqui, por Efraim, né? Efraim é onde está o Mica, e vão seguir nessa linha preta aqui, até aqui em cima, uma cidade chamada Laís. Percebam que aqui está escrito Dan, porque a tribo de Dan vai se assentar aqui. Olha, eles saem do meio, um pouco mais para o sul da Palestina, e eles sobem lá no extremo norte. Eles vão se estabelecer lá. É essa história que o capítulo 18 está contando. Então, vejam. Eles, então, vão procurar a terra, eles enviam espias. Isso aqui está lembrando lá Números, né? Quando Josué manda espias para a terra de Canaã. Então, no versículo 2, o texto diz: enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos da sua tribo, homens valentes, de Zorá e Estaol, lá, né, as duas cidades perto das quais Sansão foi sepultado. Então, gente de Zorá e Estaol, a espiar e explorar a terra. E aí falaram para eles: vão, explorem a terra. Então, eles saem e chegam ali na região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e dormem na casa de Mica. Tá? Eles ficam lá. E aí eles veem na casa de Mica, obviamente, eles veem que tem um santuário ali. Eles veem que tem um sacerdote ali. Então, olhem o que eles dizem, né? Versículo 5. Disseram para o sacerdote: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Então, o levita ali, o sacerdote, abençoa os caras, fala: vão com Deus, né? Vai dar tudo certo com vocês. Esses homens saem e vão lá para Laís, né? Lá no norte da Palestina. Eles sobem de Canaã, sobem e chegam lá. Uma cidade chamada Laís. Então, vejam, versículo 7. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís. E viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios. Os sidônios são os filisteus. Deixa eu voltar aqui no mapinha. Né? Aqui tem, vocês estão vendo lá em cima, Laís, e do lado tem Fê de Filístia, né? De Filístia. Então, Tiro, Sidom, que também é um povo que morava aqui, um povo, né, forte e tudo mais. Os de Laís são filisteus. São da Filístia. Então, eles chegam lá
e vem essa gente que mora lá, e eles voltam, então eles vão lá para o norte, vêm tal, essa cidade, voltam de novo lá, onde está a turma de Dan, e prestam relatório, né? E dizem, olha, vamos subir para lá, versículo 9, e vamos lá porque a gente vai tomar posse, a gente vai conseguir vencer essa moçada aí. E olha o versículo 10, porque Deus vou entregou nas mãos. Né? Então, se o sacerdote falou, vai lá que vai dar certo, eles próprios estão dizendo agora, ó, vai dar certo, Deus vai entregar essa gente para nós vamos conseguir essa terra para a gente. Então, segundo eles, a partir do que o sacerdote disse, eles confiam que Deus vai lhes dar a terra. Então, como eu disse, eles retornam, prestam relatório, e aí a turma resolve ir para lá. Então, vejam, versículo 11. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Eles montam aí um mini exército, 600 homens, uma tropa, e esses caras vão para lá para invadir a cidade. Aí há uma coisa bastante interessante nos versículos 18 e 19. Quando essa gente está indo, eles passam de novo pela casa de Mica, e o verso 18, eles entram na casa de Mica, pegam, roubam a imagem de escultura, a estola sacerdotal. Interessante, né? Porque a ideia aí de o roubador roubado, né? O Mica tinha roubado o dinheiro da mãe, agora ele tem roubado de si esses elementos aí. Eles roubam, eles tomam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos e tudo mais, e falam para os sacerdotes, o que você está fazendo aí? Vai com a gente. Né? Eles dizem para os sacerdotes, fica quieto, vem conosco e seja o nosso sacerdote. E aí, olha só, eles dizem para ele, é melhor você ser sacerdote de uma tribo toda do que de uma casa só. Na realidade, eles fazem a pergunta, não é melhor ser sacerdote de uma tribo toda do que de uma casa só? E o sacerdote responde, é melhor mesmo. Veja o versículo 20. Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, e a imagem da escultura, entrou no meio do povo e foi embora. Ele rompe o contato com Mica, né? Não sei se ele foi processado, mas ele nem sei se deu tchauzinho para o Mica. Largou o Mica na mão, foi-se, né? Foi embora com os caras, com os danitas. E aí, a gente tem, né, como está escrito no slide, a gente tem uma confirmação dessa ambição desse sacerdote. Porque quando ele é contratado pelo Mica, já aparece isso. Ele aceita pagamento. Quando os caras chegam agora, você vai ser mais importante, sacerdote de uma tribo toda, vamos com a gente? Ele vai embora. Então, é muito estranho, é um cara que não está dentro de um padrão sacerdotal que era de se esperar. Bem, os danitas sobem para Laís, versículo 27, eles levam, né, tudo que Mica tinha, chegam em Laís e ferem a cidade a fio de espada, queimam a cidade toda. Mas antes disso, a gente tem o Mica, né, que fala assim, peraí, vocês estão roubando tudo de mim, etc. Como assim, né? Versículo 26. Mica, vendo que eles eram mais fortes do que ele, Mica voltou e foi embora para casa. Os caras não dão nem bola, falam, Mica, some, senão a gente vai te matar, cara. E o Mica, né, não era burro, entende e vai embora. Ou seja, o Mica, que no início parece ser um espertalhão, roubou a mão e devolve o dinheiro, pega a grana, tal, né, que faz o santuário, etc. Agora, ele é um cara que se dá muito mal, porque esses danitas passam lá e levam praticamente tudo que ele tinha construído. E chegam lá, destroem Laís e reconstroem dando outro nome. Vejam, eles destroem a cidade, a reedificam, versículo 28, finalzinho, reedificam a cidade, habitam nela, e eles chamam Dan, que é o nome da própria tribo, né? Eles chamam Dan segundo o nome de Dan, segundo o nome da tribo. Então, eles destroem, matam o povo e passam a ocupar a cidade com um outro nome. Muito bem. Agora vamos pensar um pouquinho em termos de conclusão, do que a gente pode pensar em termos até de aplicação nesse texto. Eu comentei que esses dois capítulos, na realidade, a partir desses dois capítulos até o final de Juízes, essa expressão vai ser norteadora de todos os conteúdos. Não havia rei e cada um fazia o que bem entendia. Tá. O que ele está propondo? De modo geral, o rei resolveria questões militares, porque é isso que ele está discutindo.
Não dá mais para ter juiz. Agora, vejam que nesses dois capítulos, 17 e 18, nem aparece o juiz nem está lá mais, o juiz saiu de cena. Mas a temática é essa, olha, essa moçada está fazendo bagunça porque não tem um rei. Precisa um rei, rei é melhor do que o juiz, o rei vai dar conta. Tá, dá conta de questões militares. Mas as questões religiosas? Porque o que a gente tem aqui é uma indicação claríssima de uma bagunça do ponto de vista religioso. E isso não é dito. E isso é muito estranho, porque se está olhando só para uma questão de território, de ocupação, mas não se está olhando para a questão principal, que é toda essa idolatria que o Mica e essa turma toda está fazendo. Então, essa é uma questão que fica em aberto aqui. Uma questão que eu acho que é importante, e que a vida da gente anda assim, a gente sempre aprende, seja de exemplos positivos ou de negativos, né? Então, a gente aprende, tanto vendo coisa boa, eu quero fazer isso, como a gente aprende vendo coisa errada, e fala, isso aí eu não quero fazer, não. O que a gente está vendo nos capítulos 17 e 18, é claro, são exemplos negativos, né? Então, eu só vou listar aqui porque a gente já os viu. Mica rouba a mãe e a desrespeita. O Mica constrói um santuário, faz ídolos, contrata um sacerdote e, com isso, ele viola a Torá em tudo que a Torá está dizendo. A gente tem um levita que não é um cara digamos assim, temor a Deus lá, né, para estar no santuário. Então, pelo contrário, a gente tem um levita ganancioso, ambicioso, que aceita ser contratado pelo Mica e depois, né, vai embora com a tribo de Dan. A gente tem os danitas, que não respeitam as terras que Deus deu para eles. Porque a questão não era assim, esses amorreus são mais fortes, então vamos embora achar outro lugar. Não, porque outro lugar já era de outros povos, ou de outras tribos. Então, eles não estão nem aí com a terra que eles receberam. Eles vão atrás. Então, eles estão aí desrespeitando essa ordem que Deus tinha posto para que cada tribo ficasse na terra que lhe havia sido designada. Um outro elemento é que os danitas buscam a Deus, mas assim, eles buscam a Deus, eles pegam ídolos, né? Eles pegam o sacerdote de Mica, e a ideia é domesticar Deus. Assim como o Mica, eu tenho um sacerdote agora, levita, então Deus agora vai ser bom comigo. Tipo aí, Deus está a meu serviço. E os danitas são cruéis, eles entram numa cidade e destroem todo mundo lá. Isso acontecia? Acontecia. Mas nesse texto, esse elemento, ele me parece destacado para mostrar a crueldade dessa tribo. Quer dizer, eles não conseguiram lutar com os amorreus fortões, aí eles vão lá para uma gente pacífica e entram lá e destroem todo mundo. O que mais? Eu acho que a gente consegue perceber uma progressão aí de erro, de pecado e tal. Então, do culto idólatra de uma família, que é o Mica, para o culto idólatra de uma tribo. Lembrem, eles pegam todos os elementos idolátricos de Mica e levam com eles, claro, para cultuar do jeito que eles queriam. Então, a gente tem essa progressão de pecado que está muito ligada ao descumprimento da Torá. Cada um faz o que quer, não é porque não sabe o que tem que fazer. Sabe. A Torá já diz o que tem que fazer. Cada um faz o que quer fazer, porque está, digamos assim, conscientemente incorrendo no erro de não fazer o que a Torá diz. E aí entra um negócio que é interessante. Deus é mencionado pelo menos 2 vezes, tanto pelo Mica quanto pelos danitas. E nos 2 casos eles estão dizendo, a gente está fazendo coisas que vai fazer com que Deus nos abençoe. Então, Deus é mencionado, mas é mencionado no sentido assim, de um homem, Mica, ou de uma tribo, quererem manipulá-lo. Então, assim, eu domino Deus, eu faço coisas para eu dominar Deus. Só que tem um detalhe, nos 2 capítulos Deus não se manifesta, Deus está ausente, a gente não tem ação divina, a gente tem gente falando que quer fazer coisas para Deus e que Deus vai fazer coisas para elas. Mas Deus em nenhum momento está dizendo que vai fazer, Deus em nenhum momento está dizendo que o que essa gente está falando é verdade. Deus está silente nesse capítulo. E aí, então, essa é uma coisa que é bastante importante a gente perceber. A gente tem 2 capítulos muito estranhos, né? Muito assim, para mim, assim, são perturbadores mesmo. Muito, muito, muito. E a gente não tem avaliação, né? Assim, a gente não tem avaliação no sentido, como aparece lá nos juízes. Israel pecou, clamou a Deus, Deus mandou um juiz. Então Deus está agindo. Não. A gente tem essa gente fazendo coisas. E eles próprios, né, avaliando.
achando que Deus tem que abençoar o que eles estão dizendo. Só que, quando a gente lê Deuteronômio, a ideia é que Deus não vai abençoar, não. Deus vai punir, Deus vem para cima dessa gente, punindo. Só que não está aparecendo agora, né? A história continua depois. Né? Tá bom? Então, aqui eu paro, vou parar a gravação para a gente poder conversar.